Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área, episódio 41, hein? Decolando. Decolando, deu liga. Bem-vindo, Léo Bender. Valeu, Léo, prazer. Não bastava um Léo aqui, trouxemos outro Léo para reforçar. Coisa boa, bom, hein? Dois, então. Prazer inenarrável estar aqui com os amigos. Agradeço o convite. Acompanho o Deu Liga desde o início. E, como diz determinada influencer aí na CPI das bets, bora pra cima, né? Bora pra cima. Ah, boa. Castilhos, como é que tá na nova casa? Tudo bem? Tudo certo. Prazer estar com vocês de novo. Já é quase um inglês. É, eu acho que sim, né? Legal, bom demais estar com Bom vocês. demais. Castilho é a nossa contratação. Pro Fechado, Mundial de Clube fechado. a gente já se Dá reforçou. pra falar, Importante, já, né? Janela Dá abriu. pra falar. Eu não avisei o Bortolanz ali. Não precisa. Vai ficar saindo pelo jornal. Só falta Eu assinar. eu não sou... Fica sabendo pelo Spotify. Eu não É. sou cofrinho da notícia. Eu sou O mercado- repórter da notícia. O mercado de transferência é feito de idas e vindas, É. né? Bom saber que eles estão fardados aí, com clubes Exatamente. ingleses também. Os esse aqui é da primeira divisão, o outro, né? A gente vai falar um pouquinho também. Vai falar um pouquinho. E É. Pedro Petrucci, nosso doble chapa. Mas essa eu não posso falar, né, Pedro? Não, essa não. Então eu vou Só guardar. dia 13. A fonte pediu pra dar uma segurada, mas tem notícia, Galera, esse rapaz aqui, recém-formado, futuro prefeito de Esteio, Que isso. vai mandar em tudo lá. Sugeriu a pauta pra nós e grande contribuição. O Léo é um cara que tá sempre sugerindo ideias e tal, a gente tá trazendo ele pro Deu Liga. E ele trouxe uma ideia que eu achei sensacional, porque eu acompanho muito sempre, os jogos são sensacionais. Eu gosto de pontos corridos, mas quando chega no momento do mata-mata não dá pra dispensar. E a Championship, que é o nosso tema desse episódio 41, tá chegando à sua reta final com o jogo do bilhão, né, que é mais de 1 bilhão. Neste sábado em Wembley, no mítico Wembley, Sheffield United versus Sunderland, que é um clube que ficou muito conhecido pela série, né? E a gente passou a acompanhar, eu pelo menos passei a acompanhar sempre o Sunderland, porque fugindo da tradição hollywoodiana, é uma série que termina com tragédia, né? É muito triste, né? É muito triste. Tem que estar Essa muito é- bem. Essa é de chorar mesmo. Tem que estar muito bem de cabeça. Não pode ver no momento triste da tua vida, assim. Não tem... Porque é uma tristeza atrás da É outra. literalmente cara. aquele como sofre a torcida do Sunderland, né? É exatamente aquilo. É o mais real de todos esses documentários, né, de futebol. Os outros são muito Exatamente. artísticos e Sendo que a esse... terceira temporada é sobre o acesso daí, né? aí já Quando começa eles a sobem mudar. pra melhorar. segunda. Aliás, o último A episódio gente é que- muito bonito. A gente, Não, Léo, tem um episódio choradeira. aqui do Exxon, que é a história hollywoodiana, porque os donos são caras de Hollywood. Então, E assim, deu certo. E deu certo, tá é tudo subindo. bonito, sabe? É o casamento perfeito. O Sunderland não Se tem eu não me nada engano, a disso. série do Sunderland serviu de inspiração, né? Exatamente. Pros donos do Wrexham. Foi em 2016, né? Eles Isso. abriram as portas do clube pra Netflix fazer um documentário. Pode fazer tudo, tá? Foi o time que tinha caído da Premier League depois de 10 anos. Aí o Sunderland abriu as portas pelo contrato e tal. Netflix falou, como o Sunderland voltará pra Premier A League. reconstrução de um grande. Caramba, Caíram pra que é um terceira clube, divisão. Eles uma caíram região pra terceira. operária e tal. E do outro lado, né, Léo, o Sheffield, que é um time que recentemente estava na Premier League, que vinha se consolidando na primeira divisão, até com times bons, o treinador também, bastante tradicional no futebol inglês, e que fez uma baita campanha, mas ficou em terceiro. Ficou em terceiro. E até de uma cidade que é muito tradicional também, uma Que das tem maiores dois da times, Inglaterra, que tem 2 times, o outro time com um estádio que também tem um nome marcante por um outro episódio, triste do futebol inglês também, mas é esse o Sheffield. E Vamos pro nosso índice antes, a gente chama o índice e aí a gente vai trabalhando com essas ideias. Já demos uma antecipada aqui, contrariando tudo que os nossos editores pediram antes do O programa. Rafa já ficou louco, ele já fez Ficou uma louco. cara. O índice, por favor. O jogo do bilhão, Sheffield versus Sunderland, quem vence, e o sucesso do produto Championship. Começando pelo jogo do bilhão, o nome não é à toa, né? Porque muda a vida de quem sobe. E esse jogo pode... Eu tava lendo uma matéria, peguei no Mirror, e o Mirror citava um número... O Mirror é um jornal, um tabloide, né? Inglês e tal. E ele citava um número de uma estimativa da BBC, que aí já é mais sério, né? Tem mais embasamento. E a BBC estima que quem subir nesse jogo vai embolsar 220 milhões de libras. A libra é 7 alguma coisa, 7,5, 7,60. Rapidamente fazendo a conta, dá um bi e meio de uma Muda a vida. temporada para outra. E tu tem mais um guarda-chuva, que é caso bateu na Premier League, caiu, eles têm um guarda-chuva pra Tem. tu não entrar em queda livre, assim, Sim. paraquedas que eles falam. Eles Né? chamam de que é o que É. tinha aqui no Brasil até o ano que
Acho que o Inter foi o último. Eu não lembro. Grêmio- acho que o eu lembro Grêmio- quando o Grêmio caiu já não tinha mais. Já não tinha. O Inter, acho que foi no É. ano do Inter. O Inter ainda Tinha um paraquedas que o clube descia e ficava com É. uma parte da receita do televisionamento da Série A. Que é Isso pra não acabou. dar uma de Wrexham aí, né? Exato. Que é importante destacar, né? Esse valor ele é a soma do prêmio do terceiro lugar com a Os premiação direitos de já TV. Isso, do ano que vem da Premier League. Aí tem direitos de TV, estimativa de Que é o match cálculo day, feito, né? estimativa de bilheteria, enfim, tudo que vai englobar tu estar na principal liga do mundo, né? E tu vai estar em Wembley, né? O maior palco do futebol do Isso, mundo, isso talvez. é legal, né? Porque a Inglaterra usa o Wembley como realmente ele merece ser usado, né? Todas as finais. E Todas as esse, finais são esse lá. final de semana é incrível. Como tu falou, tu não é um grande fã do mata-mata pra esse tipo de situação, né? Não, eu gosto Faz o não, eu torneio de gosto, pontos eu corridos, gosto de né? pontos corridos, mas eu não abro mão do mata-mata. Nessa hora. A gente tá gravando na terça. Ontem à noite, por exemplo, na segunda, eu assisti Boca Independente, porque Sim. é um mata. Não é bom. mata-mata, é um mata, né? E esse aí eles comemoram como título, tem troféu até. Pra quem ganhar no sábado vai ganhar troféu. Mas o que acontece? O primeiro subiu o Leeds, o segundo subiu o Burley, que é o time até que eu tô com a camisa. Inclusive, os dois fizeram 100 pontos. Os dois fizeram 100 pontos. Imagina tu fazer 100 pontos e não ser campeão. É que ao contrário da Premier League, a Championship são 24 times. 24 times 24 ida e times. volta. E 46 jogos. 46 jogos. Né? E mais 3 jogos pra quem vai pro playoff É. e chega à final, claro. 40, rapidamente, 4 vezes 3, 20. 6 vezes 3, 18, 138 pontos. Perdi já. É, 138 pontos. É possível fazer. O Mas Brasileirão, o por exemplo, são Burnley- 114. São 20 times. E aí ficou Leeds e Burley, subiram. E aí o que eles fazem? Terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Uma semifinal, ida e volta. E de volta. Quem passar joga esse jogo de Wembley, que eles chamam o jogo do acesso, o jogo do bilhão. Que é o Por que E a gente aí tá entra uma no questão, sistema. né, Léo? É lucrativo, é atrativo, mas será que é justo? Porque, querendo ou não, o Sheffield parou em terceiro. Se não me engano, ele fez 90 pontos. 90. Ele, nas últimas rodadas, ele caiu. Ele tava com a vaga praticamente Exato. na mão do acesso. Exato, ele fez direto. 90 pontos e ele pode perder o acesso pro Sunderland, Fez que fez 70 e- 14 pontos a menos. 76. Então É. tu pensa, tu vai deixar de subir para um time que fez 14 pontos a menos que tu. Então é uma questão, né? Será que é justo esse formato? É, É justo lucrativo, não é é. atrativo. É atrativo, mobiliza. É, Vai mas estar pra lotado. torcida Wembley. é um sofrimento É. e tanto. Então, e o final de semana... Até Desculpa, pouco tempo Pedro. atrás existia o regulamento que se o terceiro lugar ele abrisse 15 pontos de diferença para o quarto colocado, ele subiria, né? Subia direto e ele não tinha playoff. Ele daí. subia direto, aí acabava com os playoffs e aí acabava com todo o envolvimento econômico que tem Não, o não playoff. dá daí. Uma que eu considero um pouco mais justa é a da Alemanha, né? O formato alemão, que sobem os Ah, é dois um, né? primeiros E o e terceiro. cai os dois joga. últimos. Aí o terceiro disputa com o antepenúltimo um jogo de mata-mata, É. ida e volta. É, Aí sim eu isso. considero um pouco mais E Isso, justo. e é aí- um jogo divertido, que o antepenúltimo Também é normalmente tá lucrativo meio... e atrativo. o antepenúltimo, ele tá mal, só que ele é de uma divisão superior, ele é É. de outra turma. E o terceiro tá voando, mas Esse é de uma ano divisão o de baixo. Heidenheim tá nessa Isso. situação, É. né? Que é o time do Léo Cienza, do gaúcho aqui de Isso. Fernando Soares. O Hamburgo passou muito por isso. E aí houve a mudança do regulamento na Championship. Então agora não importa. O Sheffield fez 90 pontos, o Sunderland tem 76. Teve um time mais abaixo em sexto, né? Que foi o Bristol, que o Sheffield passou com 2-3-0. Então foi muito fácil até a semifinal. E tem que jogar, não É. importa, né? Fez- O próprio jogo do Sunderland contra o Coventry, que é o time do Lampard, foi um troço incrível, assim, porque tava indo pros pênaltis. Em Coventry Foi deu 2-1 Sunderland Sunderland. fora 2 a 1. de casa. E o jogo da volta em Sunderland tava 1-0. Tava 1 a Foi uma 0 pro prorrogação. Coventry. Prorrogação. Tava na prorrogação, o último lance do jogo, aí o zagueiro sobe pra área e faz um gol de nuca. Só que cabeceando de frente, é um lance todo torto, assim, a bola lá no poste. Eu já entra. vi o Munari fazer isso num jogo nosso Não. aqui da Rádio Gaúcha. Cara, E Munari, aquela tu vê explosão cada- no estádio Não, que é é incrível, genial. é de arrepiar, assim, a imagem da explosão. E é um clássico, na verdade, se tornou uma rivalidade, porque o Coventry, por mais que não seja perto de Sunderland, na década de 70 estava Bristol, Coventry City e Sunderland lutando contra o rebaixamento na Premier League. O Coventry era o primeiro dentro da zona, o Bristol o primeiro fora e o Sunderland o segundo fora. Aí o Coventry jogou com o Bristol City na última rodada e o Sunderland jogava contra o Everton, era o que estava a situação mais tranquila. Bastava empatar, como os outros dois meio que se matavam, ele estava tranquilo. O Sunderland perdeu. Só que tem uma questão aí. O jogo do Bristol com o Coventry atrasou, por questões de logística, uns 5 minutos. Então o jogo do Sunderland acabou antes. Bristol e Coventry eles ficaram sabendo que o Sunderland perdeu. O Coventry abriu 2-0, o Bristol empatou e nos últimos 10 minutos Não de teve jogo, jogo. não teve jogo. Aquela troca de passe, ninguém chutava gol. Então meio que eles combinaram o resultado ali naquela partida e o Sunderland foi rebaixado. Então tinha uma mágoa Imagina a raiva do que eles Sunderland. não Então tinham. agora a comemoração
bom, foi paga a revanche, né? Incrível, a imagem é incrível. dos Sunderland caras é uma comemorando. cidade é uma cidade industrial que vive muito em torno do clube, né? Assim como o grande rival do Sunderland é o Newcastle. É o Newcastle. Né? Bilionário. São do mesmo condado, enfim. No documentário até aparece um cara indo pra um jogo e ele passa por Newcastle. O pessoal começa a xingar ele no trem e tal. Uhum. Porque é muito É forte. muito né? forte São a duas cidades rivalidade. operárias, É muito né? forte a rivalidade. É. São duas cidades próximas, operárias, só que a Sunderland quebrou, né? Quebrou. Uhum. E meio que quebra junto com o time. É só desgraça. Incrível. É uma cidade que vive, acho que da siderurgia, do É. carvão, algo Isso. assim. E todo mundo que vive na cidade trabalhava nessa. E aí quebra essa indústria, né? É algo muito parecido com o que acontece aqui no Rio Grande do Sul também, né, Pedro? Acho que Rio Grande passa por isso, né? E ao mesmo Pelotas. tempo... As cidades da Zona Sul, né? O Gauchão terminou agora com 2 times rebaixados, o Guarani de Bagé é uma resistência, mas a gente olha para os principais esportes do estado, e aí não só o futebol, como o futsal também, né? Que é fortíssimo. Não tem praticamente times da Zona Sul. A Malge está jogando o Campeonato Brasileiro no feminino, mas os outros times jogam divisões menores, assim, porque não conseguem competir. A Tem muito a ver com a questão econômica da cidade. O mapa econômico é o mapa e aí do isso futebol, impacta né? diversos cenários. Né? Sim, e aí o Sunderland já o caso do Sheffield é diferente, né? O Sheffield já é uma cidade mais importante, uma cidade... É a sexta maior da Inglaterra, né? É, Uma cidade com potencial tradicional. econômico maior. É a cidade do Arctic tradicional. Monkeys, né? Uma banda Também. É mesmo. muito fortíssima, né? Só Muito que eles bom. são do Sheffield Wednesday. Que é o rival. Do estádio Hillsborough, que a gente falou. Que é o né? estádio que teve a Da tragédia Da do tragédia. do Liverpool, que foi no 90, agora morreu no 97º, Foi né? em Que era um 89, a menino final que da tinha FA Cup. ficado vegetativo. Uhum. Uhum. E há 2 anos, se não me engano, ele Isso. veio já mais menino, falecido. 89 é a final da Copa da Inglaterra. Isso, da FA Cup é Liverpool e... Putz, enfim, foi o Liverpool envolvido, que nem na outra final da Champions, que teve a tragédia, foi com a Juventus e Liverpool. E as investigações mostraram que se liberou os portões Uhum. Aham. para que as pessoas entrassem sem... Inclusive o chefe de polícia da época foi inocentado e o caso foi reaberto e ele mesmo, depois de aposentado, foi condenado. Né? Porque foi uma responsabilidade. E aí teve uma briga interna, as pessoas correria e muita gente acabou pisoteada. É que teve toda uma manobra política e midiática para culpar os hooligans, Para né? culpar os Também, hooligans. Exato. Então, E a no parte fim não era culpa dos hooligans. E a partir desse episódio de Hillsborough, a tragédia de Hillsborough, é que a Margaret Thatcher organiza um comitê no governo inglês. E esse episódio, inclusive, junto com o episódio da Juventus, façam que os clubes ingleses sejam Ficam afastados das competições europeias. Por muito tempo. E aí eles reorganizam o futebol inglês, criam a Premier League, ela nomeia um jurista, o Taylor, se não me engano é Robert Taylor. Acho que e ele do relatório do Taylor. relatório Do Taylor. relatório. E no relatório ele aponta todas as falhas que tem nos estados, todos os problemas, e a partir daí começa a se estabelecer uma nova era no futebol inglês. A Premier League é de 92. Esse episódio é de 89. O Hillsborough é um estádio maior, que é o do Sheffield Wednesday, que é o rival do Sheffield United. O Sheffield United é um time um pouco menor, até o Bramall Lane, que é o estádio do Sheffield, é mais acanhado, fechadinho e tal. Mas, óbvio, com todas as condições para disputar a Premier League, como disputou nos últimos anos, e agora na Championship também, que também tem uma grande exigência. Uma pena não ter trazido aqui, e trouxe a camisa do Sunderland, mas não trouxe o livro A Liga. É um livro de uma capa vermelha, quem puder, compre esse livro. Quem tem interesse por gestão de futebol, por melhorias no futebol, porque o futebol mudou, né? Ao contrário do que insistem em dizer por aí, o futebol mudou e mudou muito. E nesse livro já se fala que dirigentes do Manchester United, do Manchester City, do Tottenham, do Arsenal, jovens dirigentes, eles já viam no futebol inglês um grande negócio. E o futebol inglês ele era tocado a partir das 6 da tarde por dirigentes que viam ali a chance de se encontrar, tomar uísque, fumar charuto e jogar conversa fora. E se divertir com os clubes. Não eram dirigentes que não tinham envolvimento econômico com os clubes, eram quase dirigentes associativos, políticos. É muito parecido com o que acontecia no Brasil hoje, embora os clubes estejam mais profissionais. E esses jovens dirigentes, principalmente do Arsenal, do United, eles viram que tem um negócio aqui, tem um dinheiro aqui que está para despertar. E ninguém conseguia ver, porque os gramados eram ruins, o jogo era ruim, Terrível. não tinha jogadores estrangeiros, tinha uma limitação, os estádios eram precários, tinha arame farpado, não tinha banheiro.
E o dirigente do Arsenal, o cara que era um dos dirigentes executivos do Arsenal, nesse movimento todo de reformulação do futebol inglês, ele cobrava sempre uma coisa: tem que ter banheiro nos estádios. Tem que ter banheiro nos estádios. Imagina. Tem banheiro no Tem que ter banheiro, porque o banheiro é que vai dar a mensagem para as pessoas de que elas são tratadas com respeito, de que elas têm que cuidar do patrimônio. E aí, quando tem a reforma na nova arquibancada do estádio do Arsenal, de Highbury, que eles fazem uma nova tribuna, os banheiros são todos novos. E aí ele chega assim: cara, venci minha luta. Eu consegui, porque ele exigia isso. Porque os banheiros nos estados ingleses eram como os banheiros do Beira-Rio e do Olímpico antigamente. Não, tu mijava no Olímpico. Uma das coisas que eu mais me surpreendi nessa troca de Olímpico pra Arena, e eu vivi bastante isso como gremista, é que no Olímpico tu mijava na parede. Literalmente mijava na parede. Ou No os Beira-Rio banheiros também. aquele tipo banheiro que tu ficava em pé. É, O vaso era no mijava, chão. e coisa aí eu terrível. mijava numa parede. Aí, pô, tu chega no banheiro da Arena, assim, tudo. Sabe, tem até sabonete. Até que em determinado momento já tinha estourado Isso ali, faz com que já tu tava cuide do água lugar. vazando embaixo. Então, isso quando tu ia no banheiro. É. Porque o normal tu tirava e mijava na arquibancada. Mijava Aqueles Saquinho, túneis, jogava aqueles saquinho, túneis né? de acesso É um eram os troço. banheiros. Tu saía do estádio do Olímpico do Beira-Rio, aqueles túneis de acesso que levavam pra rua, era todo mundo urinando na parede. Inacreditável. Aí, esses dias eu levei o Matias, meu filho, pra ver a gente teve a oportunidade de ir no camarote da Arena. E eu descobri que tem um camarote que é um playground. Sim. Tu larga o teu filho ali dentro e tu sai pra ver o jogo. E fica eu não sabia disso. Eu fiquei pensando, cara, a diferença pro Olímpico, que tu mijava na parede, sabe? Eu tô assim, São outros tempos, assim, né? Mas a grande... E aí, quando a Premier League chega e promove exigências para a mudança dos estádios, todos os clubes tiveram que ter, uma das exigências era também ter a construção de banheiros limpos, num padrão. Então, assim, tinha alguém pensando, né? E via que precisava de uma mudança de mentalidade. Rapidamente, meu pai, falecido pai, a primeira vez que ele foi no Beira-Rio, na Copa de 2014, Beira-Rio reformado, e França e Honduras, eu consegui comprar o ingresso para ele, de alguém que tinha comprado e não ia, enfim, ele foi no jogo. Aí eu cheguei, pô, pai, e aí, Copa do Mundo, o que tu achou? Que banheiro. Tu viu aquele granito? Não, e as torneiras? É isso, tem torneira. Tem granito no banheiro do Beira-Rio, entendeu? foi o primeiro jogo da história com Goal Line Technology, Um lembra? online, exato. Mas assim, o meu pai é o cara de uma geração que frequentava o Beira-Rio na Coreia. Ele ia na Coreia, meu Sim. pai. Ele não ia na geral, ele ia na Coreia. Aí ele vai no estádio É isso, que o é banheiro muita tem diferença. granito Foi e o que mais me torneira. pegou, assim, cara. E é limpo, né? Limpinho, Tanto da Arena pô. quanto do Beira-Rio, todos limpos. Claro, dependendo do setor, no intervalo já tá meio avacalhado, assim. É. Mas não dá pra exigir muito também, Mas, pô. enfim. Pô, E tem até agora, sabonete. na Inglaterra, principalmente, tem projetos revolucionários aí de fazer grandes estádios. O Arsenal fez. O Everton mudou de casa O agora Everton também. tá Vai mudando de mudar, casa. vai sair de Goodson Park. Foi o último foi jogo. bonito né? esse O vídeo, Manchester United Médio. apresentou um super Esperava projeto mais. de fazer um outro estádio no lugar do Old Trafford e tal. O estádio do City é novo. E do Tottenham? O que do é- Tottenham também, né? Um estádio muito novo, mas ainda tem algumas casas que tentam conservar ou se adaptar ao que pode acontecer. O Craven né? Cottage, acho que O também é um do exemplo Fulham, assim, do incrível. Chelsea e É muito legal. o Bramall Lane do Sheffield também. É um estádio mais acanhado, mas se adaptou às condições da Premier League, agora na Championship, para manter um pouco da história do clube ali, né? E não simplesmente construir um arranha-céu de arquitetos sonhadores e daqui a pouco tirar aquela essência da torcida. Essa foi a grande dificuldade do Arsenal, né? Porque o Highbury tinha ficado pequeno, né? E ele, para mudar, eles discutiram muito e eles mudaram porque conseguiram um terreno do lado. E é uma teoria, eu me lembro de ter lido isso quando o Grêmio jogou contra o Toluca na Libertadores. O Toluca estava discutindo se reformava o Maracanã, que é o estado do Toluca, né? É Maracanã, né? Ou se sairia dali. E aí eles fizeram pesquisas e especialistas diziam que é muito difícil para criar a cultura de um estádio. Que os clubes, dentro do possível, eles tinham que seguir no seu estádio. Porque as pessoas têm hábitos para ir ao estádio. Ela estaciona no mesmo lugar, ela vai na mesma lanchonete, ela se encontra nos mesmos pontos com os amigos. Então, tu mudar tudo isso... E a gente vivenciou isso aqui na Arena, né? Sim. Hoje, 10 anos depois, já se tem uma cultura de Sim. lugar na Arena. Mas demorou muito pro torcedor. E muito porque enraizar logo ali. o Grêmio conquistou títulos, né? Ele vinha numa Sim. seca no Olímpico, então isso ajudou Na a identidade, torcida a ter uma relação com a Arena. Ah. O Arsenal já não, né? O Arsenal saiu daquela atmosfera do antigo estádio e para conseguir criar isso numa arena nova, toda uma identidade foi difícil. Tanto é que ainda não conquistou. E, aliás, o Arsenal fez algo que
que o Olímpico aqui tem um projeto em Porto Alegre que para manter uma arquibancada, tem um cara que desenvolveu um projeto de prédios ali no Olímpico, mas mantendo a arquibancada e fazendo uma praça ali e tal, Sim. mantendo uma coisa do estádio, algo do estádio. O Arsenal manteve a fachada de Highbury e viraram apartamentos, né? Então tu entra no estádio, tu mora no estádio, e para dentro, no lugar do gramado, é um imenso jardim. Então tu sabe que ali era um estádio, ao contrário do Eucaliptus, né? O Eucaliptus nada restou, né? Tem uma praça, tem uma praça do lado de fora que tem, acho que uma goleira. Trave ali, né? Uma trave apenas, né? O próprio Olímpico ainda é uma incógnita, né? Do que vai ser. Quem for assumir o Olímpico, que mantenha, né? Porque é a história da cidade que tá ali. Gurizada seguindo aqui, Sheffield e Sunderland. Quem vence? O Sheffield tem o Vinícius Souza, volante ex-Flamengo, né? O Sunderland tem o irmão do Bellingham. Jogador. Joe Bellingham, 19 anos. É a cara do Bellingham. dele. É a cara dele. A perna, as pernas, o jeito muscular, assim. Mas ele é muito 19 parecido. anos. É O muito contrato, igualzinho. o contrato dele com o Sunderland é até 2028, mas eu duvido, dependendo, ainda mais se conquista o título agora dos playoffs, ele E ele é meio dono do time, né? Ele é meio dono. Ele é meio dono do time. Eu acho o Sheffield, até pela campanha, é mais time. O Chris Wilder, que é o treinador, quando o Sheffield subiu em 2019, ele era o revolucionário da Premier League, ele estava complicando a vida do City, complicando a vida do United. Ele tinha o Henderson, goleiro do Crystal Palace agora, do campeão. Fechou o gol contra o Manchester City na FA Cup. E ele conseguiu mesmo caindo manter o trabalho, né? Então ele tem um time forte, o Vini Souza. E o principal jogador é brasileiro também, é o Gustavo Hammer. Ele é brasileiro de Itajaí, Santa Catarina, filho de um pescador, mas foi por orfanato, né? Não teve uma relação com os pais. E aí holandeses foram lá e adotaram ele. E ele foi criado na Holanda, ele nem sabe falar português e tal. Ele é o principal jogador do time, ele tem 10 gols na temporada. Fez gol agora contra o Bristol, inclusive, no 3-0 da classificação. E é um time que tem essa força, que tem os dois brasileiros, né? E o Hammer principalmente. Tem o Brester, que era um cara que surgiu na base do Liverpool e que às vezes joga, que é um pouco irregular, mas foi a grande contratação do Sheffield nos últimos anos. É um pouco mais de time, mas ao mesmo tempo o Sunderland tem toda essa áurea aí, né? O Sunderland tem a uma mística, classificação épica. Não era nem pra ter passado. E agora assim. é jogo único, né? Nos 2 jogos contra o Coventry não era pro Sunderland ter passado, foi um crime aquilo ali. O Coventry foi melhor. O fato de ser o jogo único, ele reduz essa margem que a gente falou no início, né, dos pontos. Por mais que tenha um time, eu acho que provavelmente o Sheffield vai atacar mais, mas, né, o Wembley final, em um golzinho se resolve a coisa. Né? E aí é um jogo, né? Como foi o Crystal Palace venceu. E a bola o City. queima, né? Se teu time for mais experimentado. É o sonho das torcidas fazer esse movimento, né? De pegar o trem, ir a Londres, descer da estação e ir para o Wembley. Dividido, né? 50-50. Isso, eles dividem. Agora são 2 times vermelhos, então vai ser até difícil saber um pouquinho, mas tem todo esse clássico de ir ao Wembley, então isso com certeza vai ser um dia especial para os dois times. É todo um final de semana especial o Wembley. Eu separei até a programação. Que esse é o feriado do Bank Holiday, que eles falam na Inglaterra, né? Inclusive tem uma reclamação, porque o trem vai estar em manutenção. E a torcida do Sheffield está reclamando que vai ter dificuldade para chegar. Eu não sei se fica longe ou perto também. Mas eu separei todo um final de semana incrível, assim. Começa no sábado, tá? 11 horas, Sheffield, Sunderland, a ESPN transmite até. Terça-feira, aí é o acesso da terceira para a segunda, da League One para a Championship. 9 horas, Charlton e Leyton, que é a mesma situação. Do playoff, quem chegou na final. É domingo esse jogo, não? Domingo. Domingo. E aí eu até fui ver o valor do ingresso, tá? Pra ver o Sheffield do Sunderland, o ingresso mais barato, 500 libras. Pra quem não é sócio, não tem nada. O último jogo do Charlton contra o Leyton, 100 libras. E aí na segunda-feira, que é o Bank Holiday mesmo, feriado, que é quando começa a feriado da primavera lá, 11 horas, o Wimbledon e o Walsall, que é daí o da quarta pra subir pra terceira. 13 libras. E todos esses jogos em Wembley. As Copas, eles têm Copas, né? Tipo, times da terceira e quarta divisão jogam uma Copa só deles. Isso. Que até acho que no documentário o Sunderland joga uma final. E em Wembley também, né? Em Wembley também. Eles levam todos os jogos para todo mundo ter. E é uma coisa democrática, não é só o time da Premier League que joga em Wembley. Não, é como se estivesse vendo a final da quarta. Final não, mas o playoff da quarta divisão aqui no Maracanã, assim, sabe? E vai lotar. Vai lotar. Exato. Justamente pelo menos o anel inferior, assim, nesse da quarta divisão, pegam umas 20, 30 mil pessoas, assim. Eu fui dar uma olhadinha agora no mapa ali. Sheffield é pertinho de Manchester, por exemplo, é no centro da Inglaterra. Sunderland, como a gente falou, perto de Newcastle, lá em cima.
3 horas de carro. De trem talvez um pouquinho mais rápido, É. enfim, vai ser um deslocamento de muita gente, porque o pessoal tem dinheiro e vai atrás do time mesmo e dá um jeito de conseguir ingresso, e tem quem não tem ingresso que vai lá pra volta. E é muito ingresso também, né? Isso, tem De muito grande ingresso, o estádio. Wembley cabe 89 mil torcedores, né? Não sei se exatamente vai ser esse número de ingressos, tem aquela questão toda comercial, mas é muita gente para 2 times que, né, o Sunderland talvez bote 40 mil pessoas no Stadium of Light, o Sheffield não, mas vai estar lotado Sim. porque é um grande jogo. Aí, o Sheffield divide uma cidade agora. Isso é Sunderland diferente. é uma cidade. Sunderland né? é uma cidade, então o pessoal está vivendo esse grande momento. Certamente vai ter ingresso para essa partida e principalmente essa viagem. O pessoal vai dar um jeito de conseguir chegar em Londres. E quem É não longe, mas conseguir vai chegar. ingresso, vai pra volta. Vai para beber, enlouquecer lá na volta. Eles Isso aí o eles inglês não bebem mudou. muito, né? Não, nem um São pouco. como eles. Muito- Sunderland tem 277 mil habitantes. Muito Isso pelo seria- documentário, o Sunderland vai trazer torcedores até de fora da Inglaterra. Também é um time que É, desperta a né? curiosidade. Quem Desperta estiver curiosidade. turistando por É. lá, né, certamente vai querer ver esse jogo. Que é uma experiência, né? Pensa no jogo da segunda divisão ou da terceira divisão, é uma experiência. É uma experiência. É como quem vem ao Rio de Janeiro quer ir ao Maracanã ver um É. jogo. Botafogo e Olaria. Não, Botafogo não joga não. Fluminense e Olaria. Interessa. Sim. Aqui, Não entendeu? interessa o nível técnico Interessa, também. interessa de tu conhecer o estádio, que é um templo do futebol. Eu acho que falta esse cuidado aqui no Brasil. É. Eu sou defensor, por exemplo, da ideia de que a Vila Belmiro não tem que ter tocada. Uhum. Aí o Santos que construiu uma arena. Não toca na Vila Belmiro. Deixa ela assim. Ela vai ser um museu a céu aberto. Entendeu? Tua empresa, se tu quiser, vai alugar pra poder jogar lá. É a casa do Pelé, cara. Não toca. O Pelé morou ali. Entendeu? O Pelé jogou ali. O vestiário é museu vivo. Mas aí vão destruir pra construir uma arena. É legal? É legal. Tem que modernizar, mas faz em outro lugar. Quanto de turismo tem em São Paulo de negócios que tu pode conectar com Santos? Entendeu? A cidade ganharia. Mas a gente, infelizmente, não tem essa mentalidade, né? De preservação. Nós somos um país muito jovem, a gente não tem muito essa noção. Se comparar com a Inglaterra, principalmente, né? Quanto ao jogo em si, eu acho que o Sheffield é franco favorito, né? Pela qualidade mesmo, pelo que já demonstrou. 90 pontos não fez à toa, né? E também atropelou o Bristol City na semifinal, então acho que é franco favorito. Mas o Sunderland tem a favor a torcida de boa parte do mundo, né? E, enfim, eu acho que é mais a mística aí envolvida que o Sunderland tem a seu favor. É um clube calejado, né? É. Bah. É um clube calejado. No documentário tem na segunda temporada que eles perdem. Tem uma hora que eles entrevistam o torcedor fala: eu não consigo mais fazer isso. Eu não aguento mais. Psicologicamente, eu não consigo. Eu amo esse clube, eu amo essa cidade, mas não dá. Né? Toda vez acontece isso com a gente, o pior roteiro é o nosso sempre. Então eu não consigo. E o cara largou. Mas claro que ele vai estar aí. Vai voltar. É no larga, o cara só fala que Na fase larga. classificatória, o Sheffield venceu 1-0 em Sheffield e o Sunderland venceu 2-1 em Sunderland. Então tu tá vê que é um equilibrado. equilíbrio. Tá bom. E eu tava vendo a população Sheffield tem o dobro de população. Então, tipo, tem uma questão econômica muito Sim. forte aí. Né? De um ser de uma região industrial, de outro ser um polo importante, uma cidade economicamente importante. Né? Em 97, eu fiquei um período em Londres, fui estudar inglês e eu comprei essa camiseta. Paguei 8 libras. Uma pichincha, assim. A gente foi fazer um passeio em Oxford, perto da universidade, e entrei numa loja e era final de E temporada. por que do Sun? Porque tá em promoção. Tá, foi mais barato. Era 8 libras. E eu comprei do Bolton também, que hoje o Bolton deve estar na quarta divisão. Futebol. No Bolton, que era da Reebok, era o time da Reebok, né? O estádio é o Reebok Stadium. que Jogou, o O estádio Jardel jogou. jogou no Bolton. né, mas já na fase descendente, né? É. Mas na Premier League, Não, né? o Isso, Bolton isso, o jogou na Bolton Premier teve. League há um tempo. Sim, é. o Jardel- Agora, e o Jardel se eu não pra me engano, tá Premier na League. terceira. É um Jardel pós-Sporting, ele saiu, já estava perdido. E eu comprei essa e comprei a do Bolton. E tenho guardado até hoje essa camisa. E nessa viagem que eu fiz, nesse período, eu fui conhecer o Wembley. Mas eu tenho foto no Wembley antigo. Das torres ainda. Uhum. E eu me lembro que eu cheguei e era longe. Era muito longe o Wembley. Tu saía muito do centro da cidade. Só que tu desce do metrô, é uma estação... Não era uma estação subterrânea. Hoje mudou muito a Uhum. região. É uma estação de plataforma. E aí tu descia as escadas e tu dava de frente pra uma esplanada, assim, gigantesca. Assim, tu pega o Beira-Rio ou a Arena, é a largura da esplanada, assim. Por isso que todo mundo sai do estádio e não tem tumulto, porque eles pensaram nisso. Perdi o tour, porque tinha um tour
de um trenzinho que te levava por todos os espaços do estádio. Eu cheguei tipo 4h30 e o tour era 4h15. E eu não era muito longe para voltar, mesmo estando lá, né? A única coisa que eu me arrependo, assim. E agora, conversando com o Zé Alberto fez o jogo do Brasil contra a Inglaterra. E a seleção brasileira, o Zé Alberto ficou hospedado ali, e a seleção brasileira ficou hospedada porque, com a reforma de Wembley, eles criaram ali um núcleo muito forte, assim, uma região que prosperou muito. Então tem hotéis de luxo, tem apartamentos para aluguel, tem muita gente que mora ali. Quando eu fui era um lugar quase 30 anos atrás, quase descampado, assim. Então o estádio trouxe desenvolvimento para a região. E o Zé disse, não, me hospedei, eu ia a pé do estádio, de restaurantes em volta. Então se criou o que se imaginava aqui em Porto Alegre com a Arena, de que o estádio ia potencializar uma região. Lá aconteceu. Eu não sei se você já viu, Léo, que tem no Netflix um documentário sobre a final da Euro 2021 Sim. no aspecto de segurança, né? Sim. E aí o pessoal abusou do que tinha ao redor do Wembley. Né? É porque tinha uma limitação de torcedores por causa da pandemia, acho que era 60 mil só, 2/3 do estádio, e o pessoal, podendo ver a Inglaterra conquistar um título pela primeira vez, numa final e tal, invadiu, e aí, enfim, aí Teve mostra gente que toda a entrou pelo operação de duto do segurança. ar-condicionado, né? Toda a operação de segurança vale a Imagina, pena. um ano e meio sem poder ir a um estádio. Os aí caras tu vai ir estavam para um estádio ver teu país ser campeão. num nível altíssimo. E a região do entorno também, né? Foi muito... Também. Muita gente que estava sem ingresso, que foi para lá e tumultuou tudo, né? Avançando, gurizada, o sucesso da Championship, que hoje ela tem, entre as ligas, ela estaria entre as 6 maiores ligas, em média de público. Porque tu olha os estádios sempre lotados, né? Ela conserva um pouco o jogo raiz, o jogo inglês raiz, muito jogo físico, como toda a segunda divisão. É legal, mas é só porque tu gosta da mística do futebol, assim, tal, porque tecnicamente é balão, centroavante, tombador disputando bola no alto e segunda muita bola aérea, né? Raramente tu vê. Às vezes tem umas pegadas mais fortes, mas toda a segunda divisão é assim, né? Pra quem gosta Tem vários jogos do Brasileirão que também. Isso daí, né? Balão, segunda bola. Porém, com mais intensidade, claro, mas com o certeza. que chama atenção é a média de público. É altíssimo. É altíssima a média de público, né? E aí tem clubes tradicionais que caem e não conseguem subir. E aí vão encorpando essa competição, né? Vamos lá. É que é muito difícil de subir, né, Léo? Hoje são 46 jogos. 46 jogos, Se tu sobem cai em pro 2 playoffs, tu pode chegar com o time todo cansado, machucado, um mata-mata. Que define tua vida. E o gap entre o sexto e o primeiro rebaixado, 17º, cara, é gigantesco. Então, se tu tá em 10º, faltando, sei lá, 10 jogos pra acabar, tu não vai cair, tu também não vai conseguir subir. Então, tu fica meio que alargado, empurrando, assim, na competição, meio que empurrando. E tem bastante dinheiro envolvido, né? Por exemplo, o maior salário é 75 mil libras semanais do Iheanacho. Lembra que o nigeriano jogava no Leicester? Ele tá no Middlesbrough, foi um dos times que mais investiu e nem competiu pelo acesso. Né? Sim. Depois o Bamford, que é do Leeds, e esse ficou em primeiro, subiu, né? 70 mil libras semanais. E aí tem outros, o Júnior Firpo, por exemplo, panamenho, que jogou no Barcelona, 60 mil libras semanais. Ele é do Leeds também. A maioria é do Leeds, né? Daniel James, Pascal Struijk, esses já eram na época da primeira divisão. O Leeds é um dos times que mais paga. O Sunderland tem o Enzo Lafy, francês, 67 milhões de libras semanais. É o principal jogador do Sunderland, o terceiro mais bem pago da Championship. Então, vamos lá, é uma grana, né? É uma grana. Estamos falando de semanais isso aí. Sim. Salário que no Brasil não se paga. Não. Clube de primeira divisão. De jeito nenhum. Olhando a tabela aqui... Para jogador aqui que acho que não jogava na Série A, né? Brasileiro. E Reanato, talvez. Talvez. Né? Jogou em grandes clubes. E Reanato ou o Braithwaite? Talvez seja do mesmo nível. Não sei. São parecidos. Mas eu acho que... o Braithwaite jogou no Middlesbrough. Jogou? Né? Mas aqui, ó, além do Middlesbrough, tem Blackburn Rovers, que foi campeão da Premier. É o primeiro campeão da Premier League. Exato. O West Bromwich, que por muito tempo e recentemente figurou na Premier League. Swansea. O Norwich, os Canários, que tem o brasileiro que jogava no São Paulo, o Gabriel Sara. Gabriel Sara foi pro... Saiu. Foi pro Galatasaray ou Fenerbahçe? Acho que é Galatasaray que ele foi. Galatasaray, muito bom jogador. Queen's Park Rangers. Portsmouth, foi o time do D'Alessandro, lá o D'Alessandro jogou no Portsmouth. Stoke. O Derby County, que é mais tradicional. Hull City.
e que caíram, né? O Luton, que a gente já falou, que o Luton ficou famoso pelo estádio, né? O Luton Town subiu, teve que gastar milhões, No lembra? Quando estádio. subiu da Championship pra Premier League, eles não tinham nem estádio pra ter Teve que estrutura. investir estádio, É. capacidade, E estrutura. isso é Não outro tinha como ponto, botar né? VAR no estádio. Quem dos caras. sobe tem que se adequar para as transmissões, né? Que tem uma Isso. transmissão, Sim. a transmissão da Premier League tem um padrão, então tem que criar espaços para Sim. imprensa. Mas o interessante do Luton é que tu entrava a torcida visitante E ele entrava subiu nos playoffs, né? Só pra... Também, ele né? subiu como- isso, e a torcida visitante chegava e ela entrava por um portão que passava por Umas cima do casinhas? quintal dos vizinhos. É, entrava por umas casinhas assim pelo meio. Era muito- O pessoal tava no banho. né? Né? Tu não imagina Negócio isso muito numa liga estranho, como a aham. Premier League. E nessa E questão... caiu também o Cardiff. Sim. Que Daí também é substituiu o Aí Galês. substituiu, o aí Wrexham entrou o vai- Wrexham e subindo o caiu o Wrexham. Cardiff. Foi no mesmo final de semana Isso. que o Cardiff confirmou a queda, o Wrexham subiu. Já mudou a vida do Wrexham da terceira para a segunda. Tu imagina da segunda para a primeira. Sim. Não vai ser. E nessa questão econômica até, Léo, eu tava vendo agora, eu fiz tem o Capology.com, que é um site que ele consegue fazer um monitoramento e ele tem dados das principais ligas, né? E questões salariais dos jogadores, né? Então tem o Ben Brereton, lembra dele? Que joga na Chileno. seleção do Chile, né? Mas é filho de chileno e tal. Ele é o principal salário do chefe do United. Ele é reserva do time, 35 mil libras semanais, por exemplo. E a gente está falando de 35, né? O Iheanacho era 75 do Middlesbrough que não subiu. É mais do que o dobro do principal jogador do Sheffield. E o Sheffield tem vários jogadores nesse patamar, 35, 30, o Gustavo Hammer é 30, o Vinícius Souza é 30, o Cooper, que é o goleiro, um dos destaques do time, é 17. Então é um time muito mais Multiplica equilibrado. Isso por 7 dá 70 mil por semana, 80 mil por semana. É um time mais equilibrado economicamente que os demais, por exemplo, e tá Dá se 100 mil por destacando semana. também. 100 mil por semana. É uma grana. 17 400 por mês, um pouquinho mais, né? Eu não iria. É. Eu não Pra- iria. Pra morar menos, em né? Sheffield, eu acho que não. Não vai diminuir teu salário. É, né? não vai diminuir. não Menos que pode tu ganha. jogar aqui. no Sheffield, dá. mas É. enfim. O Vinícius Souza, por exemplo, além disso, precisou namorar a Anitta, né? Pra ficar famoso. Ah, é ele? Ele Isso, mesmo. ele era namorado da Anitta, terminou e voltou com a ex, que ele tinha uma filha de 1 ano. Tá. Talvez tenha sido só uma questão temporária, publicitária, talvez. Eles desfilaram juntos no Paris Fashion Week, entre outras situações, assim. Esse ano. É 2024, né? No ano passado. Aí depois ele voltou a se concentrar no futebol. E E voltou voltou com a ex. e concentrar no filho, né? Tinha 1 ano, ele foi namorar a Anitta e voltou agora pra ex. Não Bom tem nada volante. pra falar? Não Bom tem nada volante. pra falar. Um bom Não tem volante. nada pra falar. Eu sou a favor da família, sempre. Sim. Sempre a favor da família. Para quem está nos acompanhando no YouTube, deixa lá o me gusta, o likezinho, o joinha, assina o canal de GZH, né? Ativa a notificação, vai receber sempre que tiver um episódio novo no ar. Comentários, Vale mesmo né? comentário que o Comentários, Pedro vai, isso. por enquanto, vai respondendo. Isso, E pra no ao quem- vivo ali a gente vai interagindo. Vai interagindo. E para quem está no Spotify, no Deezer, ontem eu falei Deezer aqui no outro podcast do qual eu participo, ficaram esperando lá, Deezer. O Deezer é uma plataforma de áudio também. Uma vez eu usei aquela promoção 3 meses grátis do Deezer. Deezer. né? Eu não me adaptei. Quando voltou, eu gostei que tinham algumas músicas ao vivo É verdade. que não tinham no Spotify. Ah, Nossa, tem né? essa. Aham, mas depois eu voltei pro Spotify. É sempre assim. Não sei se a gente pode falar. Não, Foi pode, tipo o Vinícius né? Souza, né? Isso, tu foi o Vinícius Souza. Léo viveu, né? Depois voltei. Tava ali, né? Mas ainda, Léo, sobre Se permitiu. o sucesso da Championship, eu não sei vocês, mas eu comecei a me interessar mais por esse campeonato depois daquele vídeo que viralizou, o Watford e Leicester, uns 10, 15 anos atrás. verdade. Jogo pênalti contra. 2012 2013. Era semifinal dos playoffs. O Watford tinha perdido por 1-0 na ida, na casa do Leicester. Aí, em casa, né, o Watford venceu por 2-1 até os 94 minutos. Aí o juiz dá um pênalti bem fajuto pro Leicester, Mandrake total, pênalti. na casa do Watford. É aquele silêncio no estádio, só a torcida do Leicester gritando. Aí, ó, e parênteses, esse jogo envolve personagens interessantes. O Zola era técnico Sim. do Watford. E não dá pra dizer que era o time base do Leicester, campeão 3 anos depois da Premier League. Mas tinha o Schmeichel, o zagueiro Morgan, o Drinkwater, que veio jogar no Chelsea depois também, estavam nesse time. E no banco tinha o que viria a ser o maior ídolo do Leicester, que Vardy. se aposentou agora há pouco, Jamie Vardy. E mais, tinha um outro jovem garoto que conquistou um título, Harry seu primeiro Kane. título, semana passada. Foi tema do 40º Episódio. episódio aqui do Deu Liga.
E ele estava emprestado pelo Tottenham ao Leicester. Ele entrou nos últimos minutos da partida, mas não foi ele que bateu o pênalti. Talvez se tivesse sido ele que batesse o pênalti, o cenário seria outro. Quem bateu o pênalti foi o Knockert. E o Almunia, goleiro espanhol, defendeu 2 vezes. Aí o zagueiro afasta a bola para o meio de campo, cai para o ponteiro. O ponteiro cai. Eu já vi vídeo desse bota a gol. bola Sai pro meio da correndo área, até a linha de fundo, cruza, um outro cara escora. E o Diney, né, que ficou muito famoso na narração, o cara grita Diney! E ele enche o pé de voleio, estufa as redes, a torcida do Watford invade o campo, ele sai tirando a camisa. Teve jogo tipo assim, depois daquilo, hein? não teve jogo, porque daí o pênalti em si já era 96, e ele tinha dado mais 4 de acréscimo. E aí no final o time não sobe. Não, exatamente, ele vai pra final, Tudo o Watford isso vai pra pra final subir. e o Wembley perde pro Crystal Palace. Então, tipo Crystal assim, Palace. viveu tudo isso Eu e sabia não que subiu. não tinha subido. velho. Minha referência de Championship é muito futebol manager nessa vida. Ando parado, evidentemente. Modo carreira, pra mim também é. E Isso, todas, até por saber o todas regulamento. essas- O regulamento é importante saber. Né? Mas é uma competição distinta. São muitos jogos e... Tem que ter um mata-mata, Léo. E é duro. Sempre tem que ter uma tamatinha. Não, tem que ter, mas é uma Parar com competição isso, dura, cara. difícil, entendeu? Não, Porque é um total. equilíbrio, né? Imagina que legal ia ser é um mata-mata aqui. Nem que seja um mata-mata do rebaixamento na Série A. Ah, vamos lá, Pega o vamos pegar... 17º Né, pegaria... contra o 4º da Seria Série B. algo assim, tipo... Vai ser divertido. vamos pegar quem seria o 17º. Vamos pegar naquele Eu achei brasileiro o que Grêmio teve, agora. que teve É o os Grêmio? grandes, né? Subiu o Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco, né? Subiram Isso. os 4 que eram favoritos. Quem parou em quarto era o Vasco. O Vasco. Então ele iria pro playoffs. Aí agora eu não lembro, eu acho que Guarani tava naquela, Ituano e Sampaio Corrêa que depois vieram a se afundar. Sim. Então, tipo assim, imagina um playoffs. Isso criaria até uma competição um pouco maior pela terceira vaga, né? Isso. Já não te conforta no G4 daqui a pouco. Porque muitas vezes o campeonato acaba ficando monótono. É, Tem, É. né, Como o dispara. Castilhos falou antes, é um meio de tabela, o limbo ali, ele é Não tem muito o que fazer terrível. ali. Aí, principalmente na Série B. A Série B chega faltando 3, 4 rodadas, só atrapalha estando em 10º. Agora, esse ponto de fazer desse jogo um produto, porque já virou o jogo do bilhão, já é conhecido no mundo como o jogo do bilhão. Tu criou um produto. É a melhor segunda divisão de todas. Eu Era, tava e ele vendo ganhou- que ganhou 2024 foi a 8ª liga com maior público. Média de público. E ele ganhou força, inclusive, porque até o ano passado, a final da FA Cup era o último jogo, era o jogo que encerrava a temporada. E até pela questão do Mundial de Clubes, chegar em seguida, e normalmente era até a FA Cup depois da final da Champions, né? Então, considerando que algum time inglês pudesse estar envolvido nisso, a FA recuou, então agora já foi a final da FA Cup, uma rodada antes, tem uns jogos de meio, mas praticamente uma semana antes dos jogos decisivos da Premier League. E aí para liberar os times ingleses para jogar as decisões depois, né? Então, esse jogo da segunda divisão ganha mais força ainda, porque ele vai ser justamente no período tradicional, E é de sábado realização. às 11 da manhã. Sábado, Exatamente. 11 da que manhã. na transmissão Inglaterra da é de ESPN, tarde, né? vai Passa dar na tempo ESPN. de beber bastante até as 4 pra turma lá, né? Às 11 da Inglaterra dá 4 horas. 4 horas da tarde. É um bom dia, né? É um bom dia. Aí domingo tem mais o outro playoff, segunda tem mais o outro. Na É no outra, me- e é aí no meio se- de um feriado. é no meio do feriado. E aí isso é muito arado mesmo. Aí tem a da non-league. No outro domingo, domingo Que é a primeiro. quinta Aí é divisão na quinta pra divisão quarta. pra subir pra quarta. Eles vão de carro pra Londres. Aí você tem que querer muito. É. Não, mas dá pra... Mas deve ser divertido. Se eu tivesse em Londres, eu faria. Com certeza iríamos. É. Vamos tomar um chá? O chá das 5, por favor. A gente já deu umas pinceladas aqui, mas podemos aprofundar. Para quem não viu ainda, né? Recomendamos muito. Sunderland Until Sunderland Die. Till I Die. Till I Die. Sunderland até Sunderland morrer, Till I na Die. Sunderland tradução. até morrer. Que é a música que a torcida canta. É, Que é o lema do clube, enfim. exato. Claro que tudo começa com o All or Nothing da Amazon, né? Uhum. A Amazon que cria esse produto e muito com clubes de futebol americano e rugby, né? Não com futebol. Acho que o do City foi o primeiro, né? De futebol. Eu não sei se não foi o do não sei se Tottenham, não- porque é meio eu acho que o do junto Tottenham ali. depois. O do Do Tottenham Tottenham depois, é o do City primeiro. É. O do City Eu me é o lembro primeiro. que É, o do City, inclusive, eu fui em busca e vi a primeira temporada em inglês, assim. É porque não existia Porque não Prime Video no existia. Brasil ainda. Exato. Ah, é verdade. Isso. Mas tem uma pegada diferente esse do Sunderland, né? Porque esse All or Nothing, ele é muito... pega um pouco da torcida, mas é muito concentrado nos bastidores. É. A contratação, o técnico, o Chapa jogador. branca total, né? É. Exato. Esse não é chapa E o branca. Sunderland, Esse ele do pega Sunderland, a comunidade, assim como o do Wrexham. Ele pega Não. a comunidade, ele pega o torcedor que tá sofrendo com aquilo, É. o torcedor que vive E aquilo. tem os dramas, por exemplo, tem naquele do Sunderland que eles caíram, né? O Sunderland cai
em 2016, né? 16, 17. 17, que é Temporada quando eles vão 16, fazer 17. o documentário. Aí eles estão na 17, 18, tipo assim, caiu, vai Vai voltar, subir, vamos para queda. Sim. Só que alguns jogadores eles mantiveram com contratos de Premier League. E eu me lembro que o diretor executivo tava tudo certo, assim, que ele Tragédia ia total. conseguir passar adiante um jogador que tinha estado de Premier League e que estava encostado no clube. Aham. E aí, no último momento, o cara disse, não, eu não vou. Eu prefiro Que ficar ali aqui. no último dia da janela, No né? último momento. Que é aquelas horas Aí, ali correndo. as é- horas. E eles cobrem que nem louco, né? Fica um relógio assim. Cara. É e tipo aí- no FIFA mesmo, aquilo que tem 10 horas ali no É. final da janela e tem que Não, avançar e hora ele em tá hora. certo, e o dono pressionando ele. Disse, não, ele já disse que sim, sinalizou, e chega no momento de assinar a ida, o cara disse, não, eu não vou. Sim. E assim, cara, aí Aí ele na- diz, eu vou ter que ficar pagando ele, e eu não tenho dinheiro pra pagar esse salário, e ele não tá jogando, né? Aí na primeira temporada, na segunda divisão, eles caem. Caem Então, pra tipo, terceira. o documentário registra isso, a queda pra terceira. Aí o documentário ainda filma a primeira temporada na terceira, que o Sunderland bate na final dos playoffs e perde pro Charlton, se eu não me Charlton? engano. Exatamente. E daí a torcida fica meio de cara com o documentário, pensa que aquilo tá dando azar. Aí o documentário se afasta por 2 temporadas. O Sunderland continua por 2 temporadas na terceira divisão, bate nos playoffs na semifinal. E daí quando o documentário volta, é o que eles vão nos playoffs de novo, mas daí sim, no último episódio ele tem a redenção de voltar para a segunda divisão, e o último episódio é muito Não, tá bonito. louco, o Eles cara contam a chora. história de um torcedor ali em torno de uns 60 anos que se mudou para perto do estádio, para um lugar menor, só para viver perto do Sunderland. Ele vai em todos os jogos com a melhor amiga dele. Enfim, tudo do Sunderland ele tem em casa. Caneca, camisa, ele só não tem tatuagem do Sunderland. Mas isso aí talvez pode ser um pouco demais. Aí ele vai no estádio, frequenta ali o estádio, vai a Wembley, ele relembra as outras tragédias de Wembley. E, enfim, é muito bonito, e no final tem uma menção bem importante que, se tu não tiver tempo ou disposição para ver a série, vale a pena ver pelo menos os 3 episódios da terceira temporada. Isso é outro ponto, né, do estádio. Eles têm um estádio de Premier League. Eles têm um estádio que é custoso. Exato. Um estádio grande, moderno, bonito. E o Sunderland, que desde 2021 tem um dono... Quantos anos tem, Léo? 23. 24 Tem mês que vem. 24 anos. Ele comprou o Tá com os Sunderland... cabelos brancos já. entendeu? Pior que tô. Tem muito vento lá. em É, Stenhouse. jornalismo, né? Barbaridade. Jornalismo tá... Barbaridade é forte, né? Ah, mas 23? Foi registrar de moto. Ele pegou a moto, pegou a garela e foi. Vá, ô Petrucci. Barbaridade foi veio do fundo, né? Precisava. Pô, cabelo Ele tava branco, quietinho no seu lado. Cabelo branco com 23 Meu anos. Deus. É. Jornalismo, né, cara? Jornalismo, Jornal- tá bom. é, judia a Mas gente. imagina, o Léo Bender comprando o Sunderland. Porque o Kirill Louis Dreyfus comprou o Sunderland com 23 anos. A família, o pai dele foi CEO da Adidas e dono do Olympique de Marseille. Ele assume o Olympique de Marseille depois do escândalo do Bernard Tapie, que compra o Valenciennes, né? Compra o jogo contra o Valenciennes, inclusive o cara que foi comprar foi o Burro Thiaga, o que fez gol na final da Copa de 86. E o título da Champions League do Olympique é caçado. E o Bernard Tapie é preso e tal, e aí o Robert Dreyfus, que era o CEO da Adidas, fica dono do Olympique. Isso acontece em 96. Ele morreu em 2009 e a família seguiu no controle do clube. O Olympique ganhou a Ligue 1 em 2010 e eles ficam até 2016. Eles saem e a família fica dona de 5% do Olympique, e era dona também do Standard Liège, só que o Dreyfus Da vende Bélgica. pouco antes de morrer. E o Kirill, que é o filho de 23 anos, em 2020 ele começa a negociar, e em 2021 ele fecha a compra do Sunderland. No primeiro momento fica todo mundo desconfiado, porque na série mostra isso, né? Tem uma troca de donos no meio da série. Tem 3 trocas de dono, se eu não me engano. O dono que leva o Sunderland e mantém o Sunderland quase uma década na primeira divisão é o mesmo que está no rebaixamento e na primeira queda. Chega um novo dono, não consegue levantar o clube e diz, vou vender esse clube aqui, não quero mais, não aguento mais. E aí aparece esse jovem que tá resgatando o Sunderland. Porque ele sobe, fica na Championship mais de uma temporada, né? Não é imediatamente. O Sunderland? É. Não, o Sunderland ele cai direto, ele cai da segunda. Não, e eu cai digo na subida, da terceira para segunda, fica sim, na segunda sim, e agora sim. tá para subir a primeira. Sim. Então é todo um trabalho, ele é dono de 64% das ações do Sunderland, e ele também tem participação numa empresa chamada Ovation, que é de jogos eletrônicos e tal. É um cara jovem, hoje ele tem 28 anos, que tá rico.
já era de uma família de muito dinheiro. Foi se E estressar botar com futebol. Botar um clube na Premier League significa tu ser um bilionário, né? Sim. Sim. Com 28 anos. Então, Léo, Dá tempo ainda? Dá né? tempo. Dá tempo. tem um Comprar clube um em time. esteio? Não? Saindo do jornalismo dá tempo. Tem um clube em esteio? Tem o Novo Horizonte. De repente, pode ser um De caminho. repente, Né? Não sei se em 5 anos tu vai conseguir botar ele na Série A. É muita coisa. Muita coisa. Terceira divisão do Gauchão ainda. É difícil, né? Difícil. Se Não bem tá que com cara. primeira divisão do Gauchão. Mas tem outros ali que dá pra investir, Novo Hamburgo, Aimoré. A Aimoré nós não ali. deixamos. Ah, não pode Não, o tocar. Aimoré não está vendo. Ah, Os perfeito. outros tu pode negociar. O Aimoré lá a gente vai te correr. Perfeito. A gente. Seu torcedor do Aimoré, domingo foi assistir a Aimoré e Veranópolis. É mesmo. Grande abraço pro Ronaldo Vieira, presidente. Eduardo Aimoré. Kaiser, que me Aimoré. recebeu lá muito bem. E fui ver o jogo do Aimoré. Estamos imbuídos Sim. e engajados nessa campanha para subir o Aimoré. Mas é um caminho mais difícil, Léo, para a primeira divisão Com brasileira. certeza. Mas sempre tem uma possibilidade. Seguindo aqui, a dica de viagem. Já que a gente falou, gurizada, que futebol é uma viagem. Já que a gente falou de Burnley e Leeds, vamos falar das duas cidades, né? Leeds, eu me lembro quando o Bielsa assumiu, o Leeds é a segunda maior cidade da Inglaterra, é o segundo maior polo econômico da Inglaterra, uma cidade muito importante, universitária. E Burnley, eu estava dando uma pesquisada antes, é uma cidade de 77 mil habitantes. Isso seria aqui no Rio Grande do Sul, Pedro, tu que é um cara... pouco menor que Esteio. Stay tem quantos? 85. Imagina. É uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Pequena não, mas média. Então é possível fazer futebol em cidades pequenas. Basta ter empenho. Claro que lá o dinheiro circula, como diz um amigo meu, lá chove mais grosso. O dinheiro circula mais. A Premier League tem cotas maiores, mas é possível tu sair da sombra dos grandes e criar uma identidade, porque toda cidade quer ter uma identidade. E nada melhor do que o clube de futebol para levar essa identidade, né? Acho que o Chapecó é um exemplo muito forte disso, né? Chapecó entrou no mapa do Brasil graças a Chapecoense. Hoje todo mundo conhece Chapecó. Hoje as indústrias de Chapecó faturam em cima desse reconhecimento que a cidade nacional que a cidade tem. Então fica aí duas dicas para vocês quando forem à Inglaterra. Vai demorar um pouco lá. Vai demorar. Eu tô indo lá, já tô Salário aqui, não ó, no permite. estádio do Burnley aqui. Já O Pedro já está lá, ó. Eu viajo o mundo inteiro pelo Google Maps, né? Então, não tem problema. Mas é uma cidade pequena. O estádio também é um estádio para 30 mil pessoas, não mais do que Estádio Turf Moor. isso. É, isso aí, por aí. Gramado perfeito. Leeds é uma cidade universitária, é uma cidade grande, uma cidade grande. O Bielsa, quando morava em Leeds, ele foi morar perto do CT, que é fora da cidade. E é uma cidade muito verde e tal. Ele é a pé, né? Ele ia a pé. E as pessoas viam ele no mercado, viam ele na padaria, daí as pessoas ficavam vestindo, o técnico do Leeds aqui, gente, eu tomo café, eu como pão. Eu estava lendo hoje um post contando a história de que quando o México tentou contratá-lo, ele fez algumas exigências. Primeiro, convocar quem ele queria. Segundo, é que eles tinham que treinar em Pachuca, que é o melhor centro de treinamento do México. E assim, algumas 4, 5 exigências. E aí os caras responderam assim, não, dobramos o teu salário. Porque, a primeira oferta nós dobramos. Mas nenhuma das exigências nós vamos atender. Aí ele respondeu para os caras, vocês nunca vão ganhar nada. Muito obrigado. Mas não precisava também, né? Só fala não, pô. Mas pô, tu faz um monte de exigências. Entre elas, treinar num lugar que te dê estrutura adequada. E os caras te respondem dobrando teu salário, não é dinheiro a questão. Até porque a vida do Bielsa não é o dinheiro o problema, né? O Bielsa é um cara que precisa ser bem compreendido. O MVP, o craque da rodada, por favor. E aí ele é o meu xará, né? Pedro, mas é o Pedro Rodrigues, lembram dele? Aquele Jogou no ponteirinho Barcelona. esquerdo do Barcelona vitorioso com o Guardiola. Ele jogou na Roma e agora ele tá na Lazio. E a reta final da 37ª rodada do Campeonato Italiano, ela foi muito emocionante, porque o Napoli e a Inter estão disputando o título. O Napoli está 1 ponto na frente. O Napoli estava empatando em 0-0 e a Inter estava vencendo a Lazio 2-1. O Pedro fez o gol que impediu que a Inter passasse o Napoli na tabela e fosse para a última rodada com uma chance de título maior. Ele empata nos acréscimos do jogo. Nesse mesmo momento, o Napoli tem um pênalti em cima do David Neres, brasileiro, só que o VAR tira o pênalti. Então, ao mesmo tempo em que a Inter estava sofrendo empate, o VAR verificando o gol do Pedro, o VAR estava verificando o pênalti em cima do David Neres que não marcou. Então, ficou tudo para a última rodada, mas o Pedro
colocou um pouquinho de água nesse chopp E o da jogo Inter de era Milão. no San Siro, né? Nosso ex-colega Nicolas Mondadori estava lá, em loco. Que máscara, Abraço né, pra cara? ele. Que máscara. Máscara, né? E a gente aqui, né? Dica de viagem. Dica de viagem, Um dia eu vou pra Burley. Ele tava lá preparando no essa San Siro, viageria, Ah, ia pra é, Espanha exatamente. também. Legal. Depois foi Evento. festejar no Abraço Duomo. pra lá. ele, queridão, gente boa demais ele. Né? Queridão. Tava procurando aqui a idade do Pedro Rodrigues, mas deve estar com mais de 30, né? Ah, certamente. Certamente. Dá pra mais citar de o Jamie Vardy também, rapidinho, como um dos craques da rodada. Claro. Pô, 200 gols pelo Leicester, a despedida dele em 500 jogos. Fez gol na despedida. Pô, troço emocionante. Pedro Rodrigues Baita Ledesma, 37 anos. Isso aí. E o Vardy, que saiu da 5ª divisão pra jogar no Leicester, não se adaptou, queria voltar e os caras disseram, não, fica. Né? Trabalhava na fábrica e na 5ª divisão. Vale um episódio aí só dele também. Vale. Vale. Vocês citaram ele no episódio dos Gangster, lembra? Sim. Mas é incrível a trajetória dele, assim. 34 gols antes dos 30, Jogou Copa do Mundo. 111 depois dos 30. Jogou Euro, jogou Copa do Mundo. E é um cara que saiu como se o cara tivesse saído do Brasil de Pelotas. Do Pelotas e Por subido que na o vida, né? Pelotas? Não, porque são times de divisões menores, né? Tá. Ah, não, pensei que fosse... O Pelotas outra hoje é coisa. sem série. O Brasil ainda tá na 4ª divisão. E mal, tá em E último. mal, tá em último no grupo. É isso? E se um registro, né? Jürgen Klopp estaria prestes a assumir a Roma. Desistiu da aposentadoria. Fica com essa, ô Castilhos. Me serve? Fica com essa. A produção é da Janaína Willi e do Rafael Ramos. Tá A bem feliz técnica o de Rafa edição de Ramos. áudio é do Vitor Mira. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Deixe o teu like também na transmissão do Deu Liga no YouTube. Like, assina o canal de GZH, faz tudo isso. E aproveita para seguir todo o material produzido de futebol internacional pelo Alex Torrealba. Também produz, né, Léo? Pouco também. Um pouco também em GZH. A gente vai ficando por aqui e nós voltamos na semana que vem, ou nunca mais, porque a gente está estourando o tempo em todos os episódios. Tchau!